E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor João Durbano e trago aqui questões dos diversos vestibulares, questões que os alunos me pedem, de uma forma mais didática e mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Tá bom? Agora eu trago uma questão de biologia sobre membrana plasmática e transporte na membrana. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de 2010. A membrana plasmática da célula desempenha diversas funções, apresentando importantes especializações além da capacidade seletiva. Em relação à membrana plasmática, assinale as proposições corretas. Então é um tipo de questão de soma, e aqui eu tenho várias afirmativas e a gente tem que somar no final. Afirmativa 1. Estruturas lipídicas ligadas à membrana citoplasmática com função de redução da coesão entre as células são denominadas desmossomos. Pessoal, aqui está errado, tá? Desmossomos são estruturas que ligam células vizinhas, então aumentam a coesão e não reduzem, aumentam, deixam elas mais unidas, tudo bem? E também não são estruturas lipídicas, são estruturas proteicas. Os desmossomos são formados de proteínas. Afirmação 2. A passagem de soluto pela membrana plasmática contra um gradiente de concentração com gasto de energia pela célula é denominada de transporte ativo. Perfeito, né? Então, transporte ativo é um tipo de transporte de passagem de solutos pela membrana e ela acontece com um gasto de energia, né? O transporte ativo já diz que é gasto de energia, e já que a célula está gastando energia, é justamente para eliminar algum soluto aí que está em baixa concentração dentro da célula, ou, ao contrário, trazer para dentro da célula algum soluto que já está em alta concentração e mesmo assim ela precisa. Então, isso quer dizer que é contra um gradiente de concentração. Então, está correto. 4. Osmose é a passagem de soluto de um meio hipertônico para um meio hipotônico por uma membrana permeável. Tá, então, osmose vai ser a passagem de solvente, pessoal, e não soluto. Numa solução, eu tenho solvente e o soluto. O soluto é aquilo que está dissolvido no solvente. O que é soluto e solvente vai depender da concentração, mas em linhas gerais, e principalmente aqui na biologia, a gente utiliza sempre o solvente, a água, que a água predomina aí nos seres vivos, e é ela que é o solvente universal. Então a água dissolve os solutos. No caso aqui, quando a gente estuda osmose, a gente vê muito sódio, potássio, íons cálcio também, tá bom? Então osmose é a passagem de solvente, não de soluto. Isso aqui deixa essa afirmação 4 errada. 8. As microvelocidades são especializações na membrana plasmática que aumentam a superfície de absorção celular, a exemplo das células de revestimento da mucosa intestinal. A 8 está perfeita também, pessoal. Microvelocidades, eu vou deixar uma imagem aqui em cima de células com as microvelocidades. Elas aumentam e muito a superfície da membrana plasmática, aumentando assim o contato entre o que está fora da célula e a superfície da membrana, possibilitando uma maior absorção, né? Uma maior superfície de absorção celular. E um tipo de célula característico são células que fazem o revestimento da mucosa intestinal. E no intestino é onde os nutrientes são absorvidos, passando para o sangue, e as células da mucosa intestinal justamente possuem muitas microvilosidades aí para conseguir absorver de forma mais eficiente os nutrientes. Tá correto. 16. Na difusão facilitada ocorre a passagem de solutos sem gasto de energia pela membrana, do meio mais concentrado para o menos concentrado, com o auxílio de permeases presentes na membrana plasmática. Aqui está certinho também. Eu gosto muito desse tipo de questão depois que a gente acerta, porque ele vai servir de resumo aqui, né? Tem muito conteúdo aqui que a gente pode guardar. Então, difusão facilitada. A difusão facilitada é uma das 3 formas de transporte passivo na membrana plasmática. Eu tenho então a difusão simples, onde o soluto passa por entre a membrana plasmática, passa por entre os fosfolipídios. A difusão facilitada, onde eu tenho sim, pessoal, permeases, que são proteínas que atravessam a membrana, facilitando a passagem desse soluto, tá? E eu tenho a osmose aqui, que desses 3 que eu citei, é o único que é para transporte do solvente água, tá? Então, difusão simples e facilitada, transporte de soluto. É muito importante fazer essa distinção. E aí ocorre sim, né, passagem do soluto
sem gasto de energia, então, como eu falei, é um dos transportes passivos, e aí vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. O que acontece aqui, pessoal? Vamos fazer aqui um exemplo de uma célula hipertônica. Então, essa célula, estou fazendo aqui os solutos, ela está muito concentrada de solutos, por exemplo, íon sódio, potássio, e lá onde ela está, o meio extracelular, é menos concentrado, então é hipotônico. Dentro da célula, hipertônico, fora da célula, hipotônico, tá? Nessa situação. Qual que é a tendência aí do transporte passivo? No transporte passivo, a tendência é sempre que as concentrações fiquem igualadas. Se eu estou falando aqui de difusão facilitada, eu vou passar o soluto de um meio para o outro de forma que as concentrações fiquem iguais. Então eu tenho que pegar esses solutos aqui em excesso dentro da célula e através das permeases fazer com que eles saiam. E assim, saindo solutos, no meio interior aqui da célula vai ficar menos concentrado, chegando a igualar aí numa situação ideal, igualar as concentrações, certinho? E por fim, a afirmação de número 32. Hemácias humanas mergulhadas em um meio hipotônico apresentam redução de volume. Aqui, pessoal, é um pouco parecido com esse exemplo que eu coloquei aqui. Então, vou deixar aqui a frase também, ó. Hemácias humanas mergulhadas em um meio hipotônico apresentam redução de volume. Essa célula que eu fiz aqui, ela está num meio hipotônico. Mas será que ela vai apresentar redução de volume? Eu vou redesenhar só por conta de ficar mais organizado. Então, vamos refazer o desenho aqui. Uma hemácia mais concentrada do que o meio, então ela está hipertônica, e o meio hipotônico com menos concentração, aqui os xizinhos representando os solutos, né? Nesse caso aqui, vai ocorrer a osmose, que é a passagem do solvente, tá? Principalmente aqui. A osmose vai ser a passagem do solvente água, que vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, também com o objetivo, a finalidade aí de igualar as concentrações. Então, se eu pego a água aqui e coloco a água para dentro, né? Se é a passagem da água para dentro da célula por osmose, essa célula aqui vai inchar e não ter o seu volume reduzido igual está aqui. Então a água entraria para deixar o meio interno mais diluído ou menos concentrado, tendendo a gerar uma igualdade de concentração entre o meio interior e o exterior. Então essa alternativa aqui está errada. E aí eu fico aqui, vamos ver aqui, número 2, 8 e 16, 2 mais 8, 10, com 16, 26. A soma, só deixar marcado aqui, dá 26 dessa questão. Qualquer dúvida, pessoal, é só me deixar nos comentários ou nas outras redes sociais, seja Facebook, Instagram ou no nosso grupo do Telegram. Os links para essas outras redes sociais eu deixei na descrição do vídeo. Quem quiser acessar, vai ter bastante conteúdo interessante, conteúdos além do que eu passo aqui, e vai ajudar bastante, tanto vocês, eu distribuindo conteúdo aí, passando conteúdo para vocês, e me ajudar a divulgar o canal. Se gostou, se inscreva, dá um like e divulga aí para os amigos. Um abraço e até a próxima.